Beleza. Só para ficar registrado aí também, né? Boa tarde a todos e todas que nos assistem em algum momento aí pelo YouTube. Bom, me apresentar muito rapidamente, sou Clóvis Girardi, aluno da UFABC desde 2015, já formado no BCH e me formando agora no Planejamento Territorial. Militante aqui do PT de Santo André e presido também o Diretório Acadêmico da UFABC de São Bernardo. E vou aqui ajudar hoje a mediar essa atividade, enfim. Essa atividade agora, a gente está iniciando aí um ciclo de debates, como todo mundo já viu na divulgação, né? Mas só para a gente falar um pouquinho do que é o formato desse ciclo, de onde que ele vem, por que a gente está puxando essas atividades aí, que acho que é importante. O momento que a gente vive hoje no Brasil, acho que a gente vai falar bastante disso hoje, né, que é um debate mais de conjuntura, mas ele não é um momento, não vai ser uma eleição comum, como a gente já conversou em outros momentos no ano que vem. Então, disso deriva aí a nossa necessidade de mobilização e de engajamento e de contribuições também aqui do nosso núcleo da UFABC. Então, a ideia é a gente ter um ciclo aí de debates, hoje mais conjuntural, talvez mais geral, né? E depois debates temáticos, dentro das nossas possibilidades aqui de militantes do PT que atuam de alguma forma na UFABC, seja estudando, seja trabalhando. Então, a gente depois, acho que ao final, a gente pode repassar a programação, mas a ideia é que a gente tenha debates quinzenais, aos sábados, nesse mesmo horário, daqui até o final de novembro, início de dezembro, que é o momento que a gente espera, ao final disso tudo, ter um documento. Então, cada atividade que a gente fizer, a gente tem uma comissão de sistematização, vamos chamar assim, que vai, a partir das contribuições nossas aqui, sistematizar, ao final de toda atividade, um documento. Hoje, se eu não estiver enganado, a gente tem na comissão a Tayane, o André e a professora Maria Carlotto. Se mais alguém quiser se juntar a esse grupo e ajudar, contribuir, enfim, para que a gente também não sobrecarregue aí os colegas e as colegas, né? Acho que é importante. Então, a gente vai ter essa comissão de sistematização por atividade e, ao final, a gente vai compilar isso num material que a gente pretende aí entregar para o presidente Lula como a nossa contribuição ao programa de governo para a eleição do ano que vem. Então, eu não vou aqui também sem muitas delongas, né, mas acho que só para a gente entender direitinho qual que é o ciclo, onde ele começa, onde ele termina e qual que é o intuito também da gente tá fazendo esses debates. Depois, quando a gente for repassar as temáticas, aí depois a gente vai realocando as pessoas que gostariam de contribuir em um ponto, em outro, e a gente abre um espaço para isso. Agora eu queria passar a palavra, a gente vai ter aqui, e esse formato a gente pretende manter, né? Formato de 2 ou 3 falas iniciais que sejam provocadoras aí do nosso debate logo em seguida. Então, hoje a gente conta aí com as contribuições muito valorosas da Natália Sena, depois pode se apresentar, e do Vitor Marchetti. E vou passar primeiro para a Natália, aí 15 minutos, e eu vou avisando pelo chat, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, e acho que a gente vai bem assim. Tudo bem? Beleza. Oi, gente, boa tarde. Como o Clóvis falou, eu me chamo Natália Sena, eu sou aluna do Programa de Economia Política Mundial, do mestrado, estou chegando agora na universidade, e, enfim, entrei agora no modo remoto, então a maioria das pessoas que eu não conhecia antes, eu ainda só conheço por essas caixinhas do Zoom, e, enfim, espero em breve poder encontrar vocês, enfim, que a gente consiga fazer reuniões presenciais e continuar esse trabalho de discussão aqui através de outras formas, né? Eu estou aqui na condição, né, de militante do PT, a professora Maria, que é minha orientadora, chamou para contribuir com o núcleo, estar aqui ajudando nessa discussão.
Atualmente, eu faço parte da direção nacional do partido, desde 2017. Eu entrei no Diretório Nacional e, desde 2020, eu estou na Comissão Executiva Nacional. Então, a ideia, né, desse ciclo, pelo que eu entendi, é fazer um debate, dar uma contribuição, tendo como fundamento inicial, como ponto de partida, digamos assim, o Programa Nacional, o Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil, né, e a professora Maria, quando me convidou, né, pediu que fizesse uma fala, assim, num sentido mais de avaliação geral, né, sobre o que foi esse plano, o que é, né, e trazer algumas opiniões para, digamos assim, introduzir essa discussão que eu estou entendendo que vai ser feita aí ao longo dos próximos 15 dias, de forma temática mais específica, né? Então, eu vou tentar aqui contribuir um pouco com isso, relatando alguns aspectos gerais, a partir do meu ponto de vista, né, sobre como foi a discussão em torno da elaboração do plano, né, que foi aprovado em agosto do ano passado, na direção nacional, mas teve um processo anterior que culminou, né, no documento que foi oficialmente publicado. O ponto de partida desse plano foi uma sugestão feita pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, de que fosse lançado um Plano Lula. Esse foi o nome inicial que foi dado a essa ideia. Isso foi aprovado na Executiva Nacional. Essa proposta veio relacionada à ideia que é defendida por alguns integrantes do partido, de que o Brasil precisaria de uma espécie de plano Marshall, né? Então, o Plano Lula veio inspirado nessa ideia do plano Marshall, né, que, na minha opinião, não é adequada a analogia, nem o mérito em si da proposta, entre outros motivos, porque o plano Marshall foi executado pelos Estados Unidos para evitar que a crise de alguns países europeus ocidentais, né, no imediato do pós-Segunda Guerra, produzisse uma ampliação da influência socialista. Então, mas apesar de achar que não é muito por aí o raciocínio, né, essa lógica de comparar o que a gente precisa fazer aqui no Brasil com o que os Estados Unidos fizeram, ou até fazem, né, agora com o Biden, isso se reacende, né, é bastante presente. Essa proposta do Plano Lula foi rejeitada pelo próprio Lula, né, que pediu que não houvesse um plano, uma discussão do programa que levasse esse nome, né, personificado nele, e contrapôs que o PT deveria elaborar um plano, né, um programa, fazer um debate de programa do partido, um debate mais de fundo, mas que também cumpriria um papel importante naquele período. Governo Bolsonaro, né, que a gente estava vivendo, pandemia, eleições municipais, né, início da construção de perspectivas de mais longo prazo, né, a partir da liberdade de Lula, que foi no final do ano, isso foi no início do ano passado, foi no final de 2019, né, essa discussão foi no início do ano passado, então, foi contraposto que o PT elaborasse esse plano, e aí a tarefa foi transferida para a Fundação, né, a Fundação se organizou para cumprir, distribuindo os diversos temas através dos NAPs, que são os Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas, que estão aí sob a coordenação da Fundação. Sobre o processo lá dentro da Fundação, né, eu não tenho como falar em detalhes, inclusive o professor Walter Pomar, que é diretor da Fundação, pode em outro momento, enfim, contar mais sobre esse processo, né, acompanhou mais detalhadamente, né, mas minha opinião é que essa transferência do debate, tanto para a Fundação e, em decorrência, para os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, na minha opinião, acabou blindando, de certa forma, o processo de elaboração do plano de pressões que teriam contribuído para o plano ser mais à esquerda, né? Tem, na minha opinião, tem uma pegada em várias áreas, com um conteúdo muito de política pública, mais técnico, digamos assim, e menos falta um pouco de política em alguns aspectos, né? E um outro problema que tem a ver com isso é que
o plano foi elaborado num ambiente, num contexto em que não se debateu explicitamente qual é o lugar deste plano, né, deste programa, na estratégia geral do partido. Porque, falando em tese, né, o partido tem objetivo histórico, né, construção do socialismo, tem ou deveria ter uma estratégia para atingir esse objetivo histórico, tem ou deveria ter um programa de transformações, com as transformações que apontem nesse sentido, né? E também falando em tese, o partido tem uma tática, né, para atuar no atual momento, em cada momento histórico, que no atual momento tem como objetivo derrotar o governo Bolsonaro, derrotar o seu programa, né, reconquistar o governo federal e para implementar um programa que não é exatamente o programa estratégico, né, o socialismo, por exemplo, mas que tem que ter conexão, de alguma forma, com o programa estratégico. E aí, como parte dessa tática, o partido atua, né, politicamente no cotidiano, faz oposição ao governo Bolsonaro, e por isso precisa apresentar propostas imediatas. Né? Por exemplo, o que foi o grande mote do ano passado foi o auxílio emergencial. Né? Mas se a gente lê o plano, né, acho que a gente vai ter a oportunidade, quem ainda não leu ao longo desse debate, de ler o plano de reconstrução e transformação, a gente vai ver que nele tem de tudo um pouco, né? Além de medidas emergenciais, como essas que eu citei, que tem relação mais com a tática imediata, tem medidas programáticas que seriam implementadas num futuro governo federal do PT, e também tem medidas ainda mais de longo alcance, né, do que medidas possíveis de ser aplicadas num governo federal. Inclusive, por isso que o plano se chama de reconstrução e transformação. Né? E também por isso, quando você lê o plano de conjunto, às vezes ele parece que não tem um fio da meada muito nítido, né? Porque ao mesmo tempo que algumas coisas estão focadas no imediato, outras só falam do longo prazo, outras pulam do imediato para o longo prazo de uma forma mais abrupta, né? E uma coisa que tem relação com essa situação é que tem uma confusão que também aconteceu nesse processo, que é sobre o caráter do programa, né? Clóvis falou aqui sobre a intenção de contribuir com o programa de governo para 2022, e no debate sobre o plano de reconstrução e transformação, apareceu um pouco uma confusão sobre o que é um programa partidário, né? O plano de reconstrução de um partido, né? Isso se reduz a um programa eleitoral, né? Ou é mais que isso? Ou o programa mínimo de ser implementado, possível de ser implementado numa determinada correlação de forças, a atual, que, por exemplo, é desfavorável, né? O programa deve se reduzir a isso, a esse programa mínimo, né? No debate sobre as emendas, né, ao texto, isso ficou bem explícito, né? Tem gente que acha que o programa do partido se reduz ao programa de governo possível de ser implementado numa determinada correlação de forças, que a atual é bastante desfavorável do ponto de vista programático, pelo menos, né? Então, esse foi também uma questão, né, no debate do programa. Na minha visão, o programa partidário tem que articular bem, né, tem que se propor articular bem os objetivos de curto, médio e longo prazo, né, não deve servir apenas para orientar governos, deve orientar, inclusive, toda a nossa luta social, política que o partido desenvolve, enfim, orientar a luta de classes, de conjunto, de uma forma geral, do ponto de vista do partido, né? Um outro aspecto relevante nesse debate sobre a elaboração do programa é que eu acho que deveria ter sido feito junto com uma espécie de balanço, né? Alguma espécie de balanço dos nossos governos. Isso não foi feito, né? E é claro que é até compreensível que isso não tenha sido feito, porque, primeiro, os governos que vieram depois dos nossos, Temer e Bolsonaro, são tão ruins que, olhando de hoje, né, o que a gente fez no governo federal parece que foi tudo perfeito, né? Tudo ótimo. E segundo, porque convenhamos também que falar mal de nós mesmos nessa conjuntura não é algo trivial, né? Mas, como a gente está aqui no ambiente do partido, né, num núcleo, que é um núcleo de petistas, enfim, vinculados a uma instituição que tem como um dos seus objetivos fazer o debate de forma democrática e de forma construtiva, né?
eu acho que é preciso também colocar no debate que, nos nossos governos, vários problemas estruturais do país não foram adequadamente enfrentados. Eu acho que, inclusive, tem uma ampla convergência sobre isso, né? Sobre reconhecer que tem situações, tem questões estruturais que a gente não enfrentou adequadamente quando a gente estava no governo, as divergências existem mais sobre o que fazer diante disso, né? O que propor para o futuro e tudo mais. E aí, de certa forma, como o balanço não foi feito, né, na elaboração do programa, o resultado é que o programa, ele, de certa forma, reflete, né, essa ausência de balanço e também essas divergências que estão mais no âmbito do o que fazer para corrigir, digamos assim, o que não foi feito. E tem vários exemplos que eu poderia citar disso, né, e ao longo dos debates temáticos a gente vai poder aprofundar melhor, mas um exemplo é o tema do capital financeiro, né? O documento se limita a defender o fortalecimento dos bancos públicos, a defender a redução da taxa de juros, né? Faz algumas afirmações mais genéricas sobre o neoliberalismo, e todas as emendas que foram feitas no sentido de mudar mais radicalmente a estrutura de propriedade, né? Começar pelo oligopólio financeiro, foram derrotadas, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho mais gritante, que tem tudo a ver com o tema, com a situação da conjuntura atual, é o tema das Forças Armadas. Se vocês procurarem no plano o assunto Forças Armadas, vocês vão ver que se trata de uma lacuna, né? Não tem nada sobre o assunto das Forças Armadas, inclusive fica como sugestão para o nosso seminário aqui do Núcleo incluir, né, esse item. Eu não vi como está a programação ainda, mas que a gente não faça o debate só a partir do índice, do plano, né, porque tem lacunas fundamentais como essa, que é o assunto das Forças Armadas. E não é por acaso, obviamente, que esse assunto não está no plano, né? Várias emendas foram propostas, foram todas rejeitadas, né? Tem um ambiente de muita dificuldade para discutir o assunto da questão militar, né? Muita, assim, de certa forma, se pisa em ovos para falar sobre isso. Lá na época do debate do plano foi criada uma comissão composta por Genuíno, Celso Amorim, vários notáveis, digamos assim, no assunto. Essa comissão não se reuniu, não elaborou a parte do programa sobre esse assunto. Esse ano, o Diretório Nacional voltou a debater o assunto das Forças Armadas, né? Foram convidados Genuíno, Celso Amorim e Dilma para opinar sobre o tema. A decisão foi por não ter documento, não ter algo escrito, público, formal, aprovado sobre o assunto. E, voltando ao plano, né, ao plano de reconstrução e transformação, as emendas que foram rejeitadas, uma parte delas, lá no debate em agosto de 2020, eram sobre questões que já são posições do partido, por exemplo, fazer cumprir as recomendações das forças da Comissão Nacional da Verdade, né? O debate sobre a revogação do artigo 142 da Constituição. Isso foi rejeitado, sempre com esse argumento de que é preciso debater o assunto com calma, é preciso ter cuidado ao falar disso, e aí a consequência prática é que a gente não falou e segue não falando do assunto até hoje, né? Claro que isso não acontece à toa, tem uma parte importante do partido que crê piamente, né, numa aproximação com os militares, e insiste nisso porque acha que o fato dos nossos governos terem investido grana, investido no orçamento dos militares, na modernização, na estruturação, nas melhorias salariais, faria a gente ter apoio em potencial, mesmo, né, claro que está cada dia mais difícil de crer nisso, mas ainda tem quem crê, e que por isso a gente não poderia falar nada que afete aí essa turma. E aí, por fim, já concluindo, né, eu vi aqui que o meu tempo, pelo que eu estou marcando aqui, já está chegando ao fim, né? Eu queria comentar um pouco sobre o tema do socialismo no plano de reconstrução e transformação, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, pelo menos, não tem como falar em outro Brasil, outro mundo, né, em transformação que seja efetiva, sem encarar o tema do socialismo. O plano tem o intuito de ser uma base programática, né, como eu disse, de curto, médio e longo prazo. Obviamente, tem lacunas sobre isso, mas tem esse objetivo e trata de vários temas de forma
é bastante importante, né? Trata dos assuntos em diversos níveis, mesmo, em alguns assuntos aprofunda mais, outros menos, mas, enfim, está em elaboração também, deve ser alvo de aperfeiçoamentos, trata de temas diferentes, desde pautas mais conjunturais, como eu citei como exemplo o assunto do auxílio emergencial, que no ano passado foi uma coisa muito importante, e até questões mais estratégicas, né? E o pressuposto básico, eu acho que é que tenha vínculo, né, entre todos esses diversos temas, essas diversas camadas, esses diversos níveis de assuntos que um plano dessa natureza precisa abordar. E o vínculo óbvio é todos esses níveis, todos esses temas devem convergir para o alcance dos nossos objetivos históricos, né, de longo prazo, deve convergir para acumular forças e nos aproximar desses objetivos históricos. E, do ponto de vista do partido, o nosso principal objetivo histórico ainda é, pelo menos isso não foi alterado, a construção do socialismo. O tema do socialismo foi um dos que recebeu várias emendas durante a discussão do plano, né? Várias delas foram rejeitadas, e uma coisa que sempre aparece, né, não só no debate do plano, mas no debate geral sobre esse assunto, é a questão da correlação de forças, né? No debate acerca do plano, a questão da correlação de forças apareceu muito como argumento para refutar, né, algumas propostas sobre o tema do socialismo que se pretendia incorporar no plano. Por exemplo, a questão da estatização do sistema financeiro, né, e decorrências dessa visão de quebra do oligopólio financeiro de uma forma geral, medidas mais radicais, né, para além das que estão hoje no plano sobre esse assunto. Bom, é evidente que, se tratando de um programa, né, de curto, médio e longo prazo, haverá sempre propostas para as quais ainda não há correlação de forças, né, que a correlação de forças vai precisar ser construída. Mas a pergunta que foi feita, e eu acho que deve continuar sendo feita nesse debate programático, se a gente nunca falar de certas propostas, como é que a gente vai construir, né, a correlação de forças? Deixando na gaveta, né, os assuntos, eu acho que essa é a grande questão também quando não a gente faz o debate do socialismo em abstrato, mas assim, o debate sobre quais são as propostas concretas, programáticas que acumulam no sentido da construção do socialismo, né? Eu acho que um outro Brasil, né, como está aí no subtítulo do nosso programa e também está dando título à nossa atividade, né? Um outro Brasil necessário não vai brotar espontaneamente, né? Acho que ninguém que se organiza politicamente no partido pensa isso, e é papel do partido apontar as saídas políticas, as saídas programáticas para as contradições, para os problemas que a gente tem na sociedade brasileira, e essas saídas, quem dera fossem, mas não são, né? Quase nunca óbvias, ou tem o apoio majoritário do povo, né? Então, enfim, eu acho que essa discussão não se trata apenas de um debate teórico, né? Não é um debate em abstrato, não é um debate ideológico, exclusivamente ideológico, né? É um debate político muito importante e é muito concreto, né? Essa discussão sobre o socialismo. A gente vive hoje uma crise profunda, sistêmica, do capitalismo, né? Uma crise que é comparada em gravidade com a crise de 29, né? Ou alguns dizem que até mais aguda, porque hoje o capitalismo é mais hegemônico do que já foi em outros momentos. A financiarização atingiu níveis muito altos na história, né? Tem um declínio relativo, né, da potência hegemônica dos Estados Unidos, os conflitos militares estão numa escalada em nível mundial, né? A desigualdade está muito mais presente, polariza muito as sociedades que vivem sob a égide do capitalismo, e no Brasil essa realidade é gritante, né? O lado de lá, né, o que a gente atua, né, o nosso atual inimigo frontal age com muita radicalidade, né, o bolsonarismo, para ser mais explícito, para destruir os direitos sociais, né, para destruir as liberdades democráticas, para destruir a soberania nacional. E para a gente reverter esse processo, eu acho que vai ser preciso mesmo transformações muito profundas na sociedade, no Estado brasileiro, né? E para isso precisa que uma alternativa sistêmica esteja na mesa, né? Uma alternativa sistêmica ao capitalismo.
Eu acho que, por isso, inclusive, o nosso plano precisa avançar, né, em enfatizar, em vincular as medidas que a gente propõe, avançar, inclusive, nas próprias medidas programáticas mais radicais, para aumentar, contribuir para aumentar a nossa capacidade de reconstrução mesmo do país, né, e as nossas possibilidades reais de transformação do Brasil. Eu digo assim, diante de tanta radicalidade do lado de lá em destruir tudo, né, as mínimas coisas que foram conquistadas aí ao longo das últimas décadas, a gente precisa responder também com radicalidade do lado de lá, do lado de cá, né? É uma destruição muito profunda que está em curso hoje dos direitos do Estado brasileiro, né? E eu não vejo como a gente não ter respostas profundamente radicais para enfrentar isso, né? E é claro que a viabilidade ou não da implementação de medidas mais radicais depende, em primeiro lugar, na minha opinião, de essas medidas serem colocadas no debate de forma nítida, né? De serem defendidas, de existir convencimento de uma maioria de que medidas mais radicais são necessárias, que um programa mais radical é necessário, de que para que aconteçam as transformações que a gente defende na sociedade brasileira, é preciso uma outra política para o setor financeiro, uma outra política para o tema do agronegócio, né, para o tema ambiental, para o tema das Forças Armadas. E aí, nesse sentido, com isso eu vou concluir já, eu acho que a existência do plano é muito útil, né? Abriu um debate importante de programa que há muito tempo não era feito no partido, né? Claro que, por outro lado, eu tentei relatar isso um pouco aqui, o método adotado, né, tem alguns aspectos, teve um caráter um pouco tecnicista, na minha opinião, pouca discussão política, sem um debate estratégico vinculado, deixou em aberto uma série de questões que são fundamentais, por exemplo, o que eu falei sobre as Forças Armadas, né? Mas eu acho que debates como esses que a gente está fazendo aqui no seminário, que vai fazer ao longo das próximas semanas, também devem buscar ser úteis para avançar nessas lacunas, né? Avançar em propostas que podem complementar, que podem suprir lacunas que hoje o plano tem, que tem essas que eu citei aqui por opção, né? Que eu acho que são mais graves, essa das Forças Armadas, mas certamente existem outras. Então, era um pouco isso que eu queria trazer de contribuição aí para a discussão nossa. Obrigado, Natália. Vou passar para o Vitor. Vamos lá. Tudo bem? Obrigado, pessoal, pelo convite, por iniciar aqui a provocação do nosso diálogo. É bom te rever, Natália, também. A gente esteve aí no quadrimestre quase que todo, né, dialogando, Clóvis, né, Carol, Cássio, Maria, enfim, todas que eu estou conseguindo encontrar aqui, o Vitor, né, meu xará. É bom revê-las e revê-los, ainda que mediados pela tela. Bom, o desafio de fazer aqui uma análise da nossa conjuntura nacional, ele não é nada trivial, e ainda mais depois de alguns pontos que a Natália colocou, me provocaram a pensar em algumas outras questões, e dado o curto tempo, eu vou tentar ser direto a elas, tá? Muito rapidamente, né? Quer dizer, logo que a gente tivemos lá a confirmação da vitória do Bolsonaro, em janeiro de 19, que começa o seu governo, a gente teve lá um período de tentar entender o que era aquela colcha de retalhos que explicava aquilo que a gente chamava de bolsonarismo, o governo Bolsonaro. E a gente, assim, tinha essa colcha de retalho, a gente foi montando lá com diversos pedaços do que representaria esse bolsonarismo. Então você tinha o lavajatismo, né, que o Moro era o principal representante, né, desse lavajatismo. Você tinha o olavismo, né, não faltavam ali representantes do olavismo, né, o Weintraub na educação, os próprios filhos do Bolsonaro, né, traziam bastante essa questão do olavismo, relações internacionais, enfim, você tinha ali, né, uma corrente que se identificava como uma corrente olavista. Você tinha a corrente ultraliberal, que cada vez mais ficou claro que ali era mais do que neoliberal, era quase ANCAP, né? Quer dizer, a gente quase tem
né, um Paulo Guedes anarcocapitalista do que, de fato, um neoliberal, né? Tínhamos os evangélicos, né? Quer dizer, nessa coxa de retalhos, o papel que os evangélicos tinham na eleição do Bolsonaro, o agro, os caminhoneiros, né, e os militares. Então, essa era uma coxa de retalhos que a gente ia montando, cada um tinha ali o seu quinhão e a sua importância para explicar o bolsonarismo. Acho que de lá para cá, algumas coisas foram ganhando contorno e mostrando que essa coxa de retalho ela não é tão uniforme e os pesos de cada um desses pedaços eles precisam ser reposicionados. Eu diria que hoje a gente não tem mais uma coxa de retalho, mas de fato um corpo, né, que se mostrou efetivo, e é sobre esse corpo, e a fala da Natália me trouxe ainda mais preocupação do como a gente precisa avançar no diagnóstico desse corpo que se montou. E aí eu estou pensando quase organicamente mesmo tentar olhar para esse governo para ver o que o mantém hoje. Porque, veja, as crises políticas e econômicas que foram se acumulando nos últimos anos, e principalmente atravessadas aí pela pandemia, né, elas foram fazendo com que o governo fosse sendo tensionado por diversas frentes, e esse tensionamento de diversas frentes foi fazendo com que o governo precisasse se reposicionar, limar determinados grupos, lançar aos leões outros tantos. O lavajatismo foi o primeiro, o lavajatismo talvez era o compromisso mais fraco e frágil, de fato, desse governo, né? Porque, afinal de contas, o Bolsonaro vinha, como ele mesmo disse recentemente, né? Ele nunca falou mal do Centrão, ele sempre foi o Centrão, enfim, né? E essa agenda, esse compromisso com a Lava Jato sempre foi um compromisso muito frouxo, né? O objetivo de aparelhar a Polícia Federal, aparelhar os órgãos de controle sempre foi dado. Então, assim, a primeira vítima, vamos dizer assim, foi saber o Moro humilhado, Aras cumprindo uma missão, né, que reconduzido agora, inclusive com apoio da esquerda, né, reconduzido como Procurador-Geral da República, né, e a PF aparelhada. Né? Então, o lavajatismo foi o primeiro a cair, e não precisava de pandemia, nada disso, quer dizer, independente de pandemia, o lavajatismo era de fato a coxa, o pedaço mais frouxo dessa coxa de retalhos. Né? O olavismo também oferece ali os seus bois de piranha, ele serve, né, naquela velha estratégia lá das cortinas de fumaça, de assuntos que às vezes tomam muito espaço na mídia, nos debates das redes sociais, serve para boi de piranha, mas não tem muito compromisso não de se agarrar ali com algumas das figuras que representam esse olavismo. Não é à toa, vamos olhar aí, Sarah Winter, o Eustáquio, agora todo o processo de desmonetização dos blogs todos, os Weintraub, ainda que ganharam lá um belo prêmio, né, de consolação, mas de fato acabaram saídos do país, enfim, né, o olavismo também se foi aí ao longo da pandemia tendo as suas figuras sendo lançadas aí ao mar, né, sem muito compromisso de fato proteger e preservar esses grupos. O ultraliberalismo ou anarcocapitalismo do Guedes, ele seguiu independente do governo e independente do Guedes, né? Porque, no fundo, o que a gente teve de avanço na agenda neoliberal, na agenda de desestatização no Congresso Nacional, foi realizada pela liderança do próprio Congresso Nacional. Quer dizer, não é uma agenda que Guedes consegue, de fato, né, organizar, colocar em pauta. Né? Tem alguns pontos que talvez Guedes tenha conseguido avançar no Congresso, mas avança muito por conta de uma disposição do Rodrigo Maia, que é adepto dessa agenda, né, representa essa agenda, enfim, né, e o Congresso conseguiu caminhar a despeito do governo Bolsonaro. Né? Então, a agenda neoliberal que nós tivemos aí, né, que prosseguiu no país, ela tem muito mais a ver com uma movimentação autônoma do Congresso Nacional do que, de fato, né, um investimento pesado do governo Bolsonaro. Os caminhoneiros, o agro, os evangélicos, me parece que são bastante suscetíveis aí à crise econômica. A gente tem visto aí na preparação do tal 7 de setembro
lideranças desses movimentos se apresentando como vamos encher a Esplanada, a Paulista, com movimentação, mas essas elites não representam necessariamente as bases que são afetadas muito mais pelas condições concretas da vida do país. Os evangélicos, se a gente acompanhar aí o que as pesquisas têm mostrado, o desembarque não é um desembarque do governo, né, gigante, mas já se nota ali um abandono, né, de uma defesa irrestrita desse governo por parte da base evangélica, porque é uma base mais vulnerável socioeconomicamente, que tem sofrido, né, do ponto de vista da inflação, tem sofrido do ponto de vista do desemprego, enfim. Né, é difícil ele se sustentar e não é à toa que as pesquisas têm mostrado que ele tem dificuldades em qualquer cenário de enfrentar 2022. Bom, o que eu estou querendo argumentar é que várias partes que nós entendíamos como as partes que montavam a colcha de retalho do governo Bolsonaro foram se esfacelando ou foram se mostrando cada vez mais fracas para explicar o que era de fato, né, o tecido que formava o bolsonarismo. O que sobra, né, quando você olha para o governo Bolsonaro hoje, ou dessa pele que foi se desfazendo, o que sobra ali como esqueleto estruturante desse corpo são, de fato, os militares. Né? A gente já há algum tempo tem, de fato, cada vez mais, com cada vez mais convicção, né, dizer que nós estamos diante, de fato, de um governo militar, e não apenas diante de um governo militar, mas diante de um governo que foi construído e concebido pelos militares. E eu acho que esse é o diagnóstico que a gente precisa introduzir na nossa análise de conjuntura. Não é uma união que foi uma união eventual, acontecida logo no início do governo Bolsonaro, mas me parece que a gente já precisa incorporar na nossa análise que Bolsonaro é uma construção do Partido Militar. Né? Bolsonaro não é um sujeito que surgiu, né, de repente no cenário político, né, sem um apoio dessa instituição total, dessa instituição totalizante, que é a instituição Partido Militar. Se a gente não tiver, portanto, assumir esse diagnóstico sobre qual é o papel que os militares têm nesse governo, qual é o papel que os militares tiveram na construção da figura Bolsonaro, a gente vai continuar batendo no Bolsonaro, e ao continuar batendo no Bolsonaro, a gente vai continuar batendo no cavalo de Troia, a gente vai continuar batendo no espantalho, né, que é utilizado pelo Partido Militar exatamente como uma estratégia para manter o seu papel de moderador da política brasileira. Não é à toa que a gente está discutindo aí no debate público se o 142 da Constituição exige usar esse poder moderador. Só o fato da gente estar discutindo isso, a gente já está assumindo que os militares têm, de fato, esse papel de ser o grande mediador e moderador das disputas políticas no Brasil, de um país polarizado, que eu não sei de onde vem essa polarização, porque não tem mais confronto, mas vejam como o discurso da polarização está colocado. E o discurso da polarização está colocado com os militares como fiel da balança, como se a polarização não fosse fruto da própria ação dos militares. E nós compramos esse discurso. Tanto compramos esse discurso que o nosso programa sequer fala das Forças Armadas, porque, afinal de contas, esse é um assunto delicado demais, que vai nos colocar ainda mais no debate sobre a polarização. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a direita brasileira, conduzida por uma estratégia que me parece bem conduzida dentro do Partido Militar, ela conseguiu construir um cenário político em que eles ganharam um discurso político, eles têm hoje bandeiras, têm estratégia, né, têm agenda, né, tem uma agenda política de disputa política, né, eles têm muito claramente definido quais são os pontos em que não há negociação, quais são os grupos que não se negociam, quais são os grupos que se negociam, quais as portas de diálogo, quais são os inimigos e os amigos, né, para retomar Carl Schmitt. Está muito claro quais são os amigos e quais são os inimigos para a direita brasileira, conduzida pelo Partido Militar. E não está muito claramente definido, no campo da esquerda,
quais são, de fato, os inimigos e os amigos e qual é, de fato, a agenda, porque nós despolitizamos um tanto o nosso debate, e a fala da Natália foi ótima, porque ela me permite ainda mais fazer essa crítica e o apontamento dessa necessidade, porque nós despolitizamos o debate na esperança de que, ao recuarmos dessa politização do debate, a gente vai contribuir para botar água nessa fervura, né, desmontando o argumento da polarização, como se uma atitude nossa, de fato, fosse o suficiente para desarmar o debate da polarização. O debate da polarização está dado, né, porque é dele que parte a estratégia do partido militar como poder moderador. Bolsonaro é uma peça, e aí eu deixo aí para a nossa conversa, mas Bolsonaro é uma peça irrelevante neste processo. Bolsonaro foi um útil, foi uma figura útil. Eu já começo hoje a apostar que nós teremos um 2022 em que não discutiremos Bolsonaro. Eu já começo a olhar para esse cenário em que Bolsonaro sequer será candidato em 2022. E se ele não for candidato em 2022, significará que o Partido Militar, junto com o Centrão, porque, veja, no curto prazo é interessante para Centrão e Partido Militar ter Bolsonaro lá. Centrão porque está sangrando o orçamento público como quer. Né? Bolsonaro entrega, né? Entregou todo o orçamento para o Centrão, então não tem por que o Centrão derrubar o Bolsonaro, não tem. E quanto mais disruptivo for o Bolsonaro, melhor, porque ninguém vai ficar olhando lá para o orçamento paralelo, ninguém vai ficar olhando para a emenda parlamentar, ninguém vai ficar discutindo questões que hoje estão alimentando esse Centrão. Quanto mais disruptivo no curto prazo, melhor. Para os militares, melhor ainda. Quanto mais disruptivo no curto prazo for o Bolsonaro, maior é esse poder moderador que os militares continuam assumindo, que detém. Estancam a sangria da CPI, que mostraram lá militares envolvidos, né, em escândalos de corrupção, na compra de insumos. Isso tudo vai por água abaixo, você discute mais, né, o tanque fazendo, enfim, fumacê na frente do Planalto. Quer dizer, o debate é contaminado por outras tantas coisas, fuzil, feijão. Quer dizer, o debate vai sendo contaminado por questões disruptivas que interessam aqueles que, de fato, hoje, né, controlam aí as peças do jogo político. Agora, se no curto prazo Bolsonaro é interessante tanto para Centrão quanto para os militares, ele pode ser descartado tranquilamente no médio prazo, pensando em 2022, porque os militares querem em 2022 uma passagem de faixa, e aí eu já vou concluir, Clóvis. Os militares querem, em 2022, uma passagem de faixa, que seja uma passagem de faixa, que eles mantenham algum controle sobre essa passagem, porque não querem perder os benefícios, não querem perder... E os militares que eu estou falando aqui, né, os generais, né, no fundo a elite militar, não os militares como um todo, né? A elite militar. Né? A elite militar também entenda não só Exército, Marinha Aeronáutica, mas entendam também todos esses que estão hoje em postos de gestão de polícias militares espalhados pelo país inteiro, porque é disso, né? Quer dizer, o cara da rota lá chamando manifestação, pô, mas o cara tá presidente do CEAGESP, o cara certamente vai querer fazer carreira política. Quer dizer, já não explica muito ali o chão de fábrica do sujeito que ganha muito mal e atuando em condições de infraestrutura bastante precárias. Mas essa elite militar, ela tem interesse de controlar a passagem de faixa, porque ela quer manter, obviamente, essas suas vantagens corporativas, né? E quer manter acesso a DAS, acesso a benefícios, né? Acesso à agenda para ficar de fora de qualquer possibilidade de reforma administrativa, previdenciária, enfim. Né? O Partido Militar quer controlar a transição de faixa. E o Centrão, obviamente, precisa de alguma estabilidade para que 2022 aconteça, porque, né, o Centrão depende, de alguma maneira, da estabilidade do sistema para sobreviver. Né? É por isso que, no curtíssimo prazo, Bolsonaro interessa ao Centrão e aos militares, mas no médio prazo, né, me parece que ele pode ser descartado pelo caminho, e ele sabe disso. Ele cumpre um papel, cumpre uma função, e vai negociar alguma coisa para não ter tanto ele quanto os seus filhos presos ou desprovidos dos bens que conseguiram conquistar nesse período todo. Então, só deixo aqui a provocação, eu acho que para o nosso diagnóstico, que, para mim,
se nós não falarmos sobre o que queremos das Forças Armadas, nós não estamos dialogando com conjuntura, não estamos dialogando com a principal força política do momento, porque são eles a peça-chave, né, do cenário político hoje. O Partido Militar é quem construiu o Bolsonaro, não é Bolsonaro que detém o apoio das Forças Armadas, mas as Forças Armadas é que construíram Bolsonaro. Eu já estou muito convencido disso, né? Eu acho que já tem muitos elementos para a gente fazer esse tipo de afirmação. Os militares têm uma rejeição e uma dificuldade gigante com o Partido dos Trabalhadores, principalmente dos acontecimentos, nos últimos acontecimentos pós-Comissão da Verdade, né, decretos que foram publicados no governo Dilma, que tiraram, que depois foram revogados, mas enfim, uma discussão da Conferência Nacional do PT, que também discutia os currículos militares. Quer dizer, tudo isso gerou um clima de animosidade gigante. Mas se a gente não enfrentar esse debate, se a gente não discutir o que queremos das Forças Armadas, qual é a visão que o PT tem sobre as Forças Armadas, a gente não está discutindo, não está dialogando com um dos principais atores, com o principal ator político do momento, e aí a gente vai discutir gestão, vai apresentar dados sobre a evolução do ensino superior e tal, quando os caras estão fazendo política e discutindo de fato quais são as alianças possíveis, quais são as relações de amigo e inimigo, quais são as agendas que precisam ser implementadas e definindo estratégias políticas, né? E percebam que definir estratégias políticas não é necessariamente definir estratégias de gestão. Eu acho que definir estratégias de gestão, a gente tem um acúmulo bastante grande para definir estratégias de gestão. Me parece que a gente precisa agora avançar na definição de uma estratégia política, que precisa, portanto, dialogar com os principais atores políticos do momento. E sem fazer esse debate, né, com o Partido Militar, né, como nos comportamos em relação a eles, qual é o tipo de embate que vamos querer, a gente vai continuar na lona, aceitando que há no Brasil uma polarização e que nós somos o outro polo, então é melhor a gente ficar quietinho, porque assim não descobrem que a gente é parte, né, da polarização. Concluo, Clóvis, me desculpe por extrapolar o tempo aqui, mas estamos aí para a conversa. Obrigado, gente. Valeu. Pô, é muito chato ser o chato do tempo, né? Mas... A gente já está acostumado com você ser o cara chato, Clóvis. É isso, problema, né? Já estão todo mundo acostumado mesmo. Bom, tá inscrito o Gabriel e depois do Gabriel não tem ninguém inscrito. Então, quem quiser levantar a mãozinha, não sei se todo mundo sabe, é só ali, tem um botãozinho de reações e levantar a mão, tá bom? É melhor se fizer assim do que pelo chat, porque aí já fica bonitinho na lista de participantes aqui a ordem. Mas, enfim, se quiser pelo chat também não tem problema, tá? Vai lá, Gabriel, 5 minutos. O Clóvis é chato mesmo, meu pessoal, mas o Clóvis é fofo e ele engana a gente sobre a chatice dele. Mas vamos ao assunto. Eu acho muito legal as duas últimas contribuições, as perspectivas, mas eu concordo plenamente assim, com o professor Vitor sobre a questão das Forças Armadas, e aí a minha preocupação maior hoje é sobre estabilidade. Então eu acho que a gente não pode fugir do cenário atual que a gente está, porque a primeira pergunta que a gente tem que fazer vai ter eleições plenas ano que vem? Ambiente de eleição democrático? As pessoas vão poder ir para a rua comemorar a vitória da eleição do Lula eventual, ou de qualquer outro. Vamos supor que o Lula não vá, ganhe qualquer outra pessoa tirando o Bolsonaro, que seja mais alinhado à esquerda. Será que vai ter segurança? Eu pelo menos pergunto para todos vocês aqui, vocês vão se sentir seguros aí para a rua, para Paulista, sabendo que existe bolsonarista, que sei lá o que pode acontecer, um Capitólio do Brasil, caminhão, carro, não sei. Não é loucura de se pensar, porque estamos falando de extremistas, e se brincou muito nos Estados Unidos sobre o extremismo americano, né? No estadunidense, olha, eu já errando o termo aqui. E aconteceu o que aconteceu, né? Então eu me pergunto muito se a gente tem que falar de fato sobre o que é que vai ser a gestão do presidente Lula, ou do PT, ou da esquerda para a próxima eleição. E aí eu já entro um pouco no termo do socialismo, porque me preocupa muito, epistemologicamente falando, o termo. Não é consenso dentro da esquerda. E aí, igual o professor Vitor falou, Bolsonaro é produto do Partido Militar. E a última vez que a gente caiu na isca do Partido Militar, a gente teve um golpe de 64. Então eu imagino o Lula e o Haddad falando de socialismo em cima de um palanque, o que é que vai acontecer nesse país. Porque
a não ser que a gente faça uma revisão histórica do socialismo. E eu não sei nem se tem termo para falar isso, sabe? Eu não vejo o Lula, não vejo o Haddad, não vejo as lideranças do Partido dos Trabalhadores usando o termo do socialismo. E eu acho que não é um termo nem bem visto tanto na mídia e tanto pela população brasileira. Seria um socialismo progressista com viés para programas sociais ou um socialismo que vai querer ir de frente com as estruturas do capital? Porque se for isso, aí a gente já perde um pouco o intuito até da reunião e do encontro, porque a proposta final é a gente dar contribuições para o governo Lula, para o projeto de governo. E a gente vai estar indo na contramão das próprias lideranças do PT, pelo menos me corrija se eu estiver errado, mas o acompanhamento das falas das lideranças do PT, e hoje o que se discute, tanto nos NEPs quanto nas militâncias mais hegemônicas, assim, é avançar no que o presidente Lula já tinha feito, que era governar com todos e conquistar um viés progressista em programas sociais. Por isso que eu falo que é importante também a gente falar, tudo bem, é muito tecnicista, fala-se de política pública, mas a gente vai chegar para governar. O Lula vai chegar para governar e vai pegar um país desgraçado. Acho que só o Sarney pegou o país mais desgraçado do que o Lula pegou. Então, a inflação está completamente insana, as políticas públicas estão sucateadas, a gente não tem ministro de nada, entendeu? A UFABC, a gente está falando, a UFABC não tem recursos para terminar o ano, então, política eu acho muito importante a gente discutir, mas a longo prazo. A curto prazo, o Lula vai chegar, se com a faixa, seja Lula, seja quem for, a faixa vai estar na... Se é que a faixa vão deixar chegar, né? Tem essa discussão também. Se ele chegar com a chave na mão de Brasília, ele vai governar. E para governar, vai governar com o Centrão, vai governar com o PDT, vai governar com todo mundo. Então, eu acho que se a gente usar o termo socialismo, acaba. Na minha opinião, publicamente falando sobre socialismo, a gente vai perder o eleitor médio, a gente vai perder os ex-bolsonaristas arrependidos e eles vão preferir votar em qualquer outra pessoa, menos quem fale de socialismo. Porque, sinceramente, eu acho que as pessoas têm... A fake news iria comer solta se o Lula soltasse a palavra socialismo uma vez na boca. Então, eu acho que, assim, eu acho muito importante a gente discutir politicamente enquanto partido, enquanto fundação, porque a gente que vai ocupar tantas discussões ou cargos no futuro, aí a gente pode falar de projeto político. Agora, a curto prazo, muito me preocupa, e eu acho muito importante, professor Vitor, a reunião dos fatos que a gente está hoje, porque inventaram corrupção para derrubar o PT. Hoje em dia, o Lula não tem mais esse símbolo da Lava Jato. Agora, se a gente falar do socialismo, a gente vai estar dando munição para o militar e para os extremistas venderem o PT radicalizador. Então, a gente vai ter Bolsonaro de um lado e o PT com a vertente do socialismo, mesmo que não seja socialismo radical. Isso me preocupa muito como isso vai chegar no ouvido de todos, do mercado, da base, do eleitor médio e de gente que não está tão inserida dentro do partido. Mas, enfim, eu imagino que não seja só dores minhas, mas é só reflexões mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel. Agora o Vitor, também 5 minutos, tá, Vitor? Tá bom, boa tarde, companheiras, companheiros. Eu sou daqueles que acham que tem certas coisas que não devem ou precisam ser ditas publicamente, que cada audiência tem o seu nível correto de debate, né? Por isso eu vou falar aqui entre camaradas de maneira muito franca e muito direta, tá certo? Mas coisas que eu não falaria necessariamente publicamente, tá? Primeiro, o PT é um partido oficialmente socialista, como sempre se reivindicou assim, e acho que deve continuar sendo, desde que nós entendamos socialismo como um projeto político da classe trabalhadora. Certo? E o socialismo vai ser o que a classe trabalhadora inventar. Tá? O problema é que, se for projeto político da classe trabalhadora, isso implica uma democratização progressiva do estado da economia. E a história nos mostra também que esse tipo de coisa, se você para, é que nem andar de bicicleta, digamos assim. Você parou de ir para frente, você cai. De modo que, mesmo que o nosso socialismo, na medida que seja um projeto político da classe trabalhadora, quer apenas melhorar o estado relativo da classe trabalhadora em condições capitalistas, tá certo? Se nós não tivermos uma orientação estratégica, uma hora ou outra nós vamos ser derrubados. Isso é o que repetidamente se viu na história. Então, se nós queremos ter um projeto político consistente da classe trabalhadora, nós temos que pensar que tipo de programa aumenta a capacidade de atuação da nossa classe e diminui a capacidade de atuação de outras classes.
como é que a classe trabalhadora acumula poder e isso impede que o seu projeto seja desfeito por um golpe ou por contra-reformas do tipo das neoliberais. Tá? Então, isso me parece estar na pauta do dia também. O que é um projeto que necessariamente vai da noite para o dia produzir uma ruptura completa na estrutura de classe ou de propriedade, mas que vai aumentar a capacidade de atuação dos setores subalternos e permitir que eles continuem avançando no processo de democratização da economia e da política. Tá certo? Então, nós temos que ter uma visão estratégica. O que nós podemos fazer agora que nos permita fazer mais amanhã. Tá? O dilema, o paradoxo, é que o PT também foi feito e se vê até hoje como um partido socialista, mas também como um partido de vocação para o governo, que quer disputar eleições e ganhar eleições aqui e agora. Às vezes as coisas parecem, pelo menos para algumas pessoas, contraditórias. Eu acho que elas não precisam ser, tá certo? Mas ganhar eleições aqui e agora também significa que você não pode elaborar um programa que esteja muito distante do centro de gravidade, digamos assim, do senso comum da classe trabalhadora, que é com quem a gente quer dialogar, tá certo? Então, o nosso programa eleitoral não pode falar algo que apareça para as massas trabalhadoras brasileiras como algo irrealizável, fantástico. Tá? E o terceiro problema também é o seguinte, que se nós quisermos ser uma força governante, aqui e agora, capaz de ganhar eleitoralmente, nós vamos ter que fazer alianças com outros setores fora da nossa classe. Certo? Isso é óbvio também. Sobretudo em condições capitalistas, democracia liberal, não tem outra maneira. Nós vimos também que quando a classe proprietária, eu sempre falo aqui em termos de classe, porque eu acho que é disso que a política trata também. Certo? Quando a classe proprietária se forma em bloco, isso tem efeitos devastadores para nós. Na classe proprietária brasileira estava em acordo 100% de praticamente blocada da derrubada da Dilma e do veto do Partido dos Trabalhadores. Nós não conseguimos governar assim. Então, nós vamos ter que tentar provocar cunhas na classe proprietária. Quais são os setores da classe proprietária que têm interesse em se associar com forças progressistas para um programa de reformas? Tá? Quem são? Porque também, até hoje, a gente não vê muita disposição. O desastre do bolsonarismo deveria, pelo menos, levar uma boa parte da classe proprietária a dizer, nossa, o Lula era melhor, né? E ainda assim, essa disposição não está lá. Até agora, os caras estão querendo produzir uma terceira via e tal. Mas nós precisamos encontrar quais são os setores. E esse, me parece, é um problema com os militares também. Se os militares estiverem blocados numa disposição antipetista, como é que nós vamos ganhar a eleição e governar? Ou nós vamos ter que produzir um imenso movimento de massas que desmoralize politicamente os militares, ou então nós vamos ter que encontrar setores militares que não estão de acordo com a orientação bolsonarista. E aí isso significa também negociar, e negociar no programa também. Então, só quero dizer, reforçar o ponto assim, que eu acho que nós temos que ser socialistas, acho que nós temos que nos encaminhar na sociedade sem classes, sem opressões estruturais, tá? Mas que o passo imediato disso é ganhar as eleições e produzir um programa eleitoral que seja atraente e realista para a massa do nosso povo, e para isso nós vamos ter que construir alianças, talvez desagradáveis, digamos assim, alianças com setores proprietários, aliança talvez com setores das Forças Armadas também. Maravilha, obrigado, Vitor. Não tem ninguém inscrito, alguém gostaria de falar? Ou então, Vitor, Natália, gostariam de comentar aí as intervenções anteriores? Posso falar, camarada? Por favor, bem-vindo. Eu ia levantar a mão aqui, mas eu tenho uma certa dificuldade com o programa aqui de achar as peças. Sem problema. Vou fazer só uma contribuição aí muito rápida, né? Com referência aos militares, né? Eu sou ex-sargento da Polícia Militar. Eu trabalhei durante muito tempo, eu entrei em 85, quando terminava a ditadura militar no país,
e sentia, né? Eu senti o que é o ânimo, o sentimento que tinha as forças policiais militares com referência a movimentos grevistas, movimentos sindicais e em relação ao PT, que era o partido representante da classe trabalhadora e muito rotulado, não é, como socialista, pelo menos naquela época lá. E o sentimento não era bom. O sentimento não era bom, era a propaganda que se vendia internamente e as praças, que é o chão de fábrica da PM lá, comprava muito dentro do ânimo. Então, eles são formados por uma ideologia que é bem conservadora, a razão pela qual se linkaram tão rápido e facilmente com as ideias do Jair Bolsonaro. Que fosse outro, não precisava ser o Bolsonaro, qualquer outro que defendesse aquelas ideias que compatíveis com eles, teriam o apoio deles, como está tendo agora. Eu não sei, e só se mudou muita coisa, eu não sei se eles teriam disposição para ir para as manifestações de forma direta, como as que estão sendo convocadas agora para 7 de setembro. Só se mudou muito. A época que eu estive lá, não iriam, poderiam até apoiar verbalmente, mas não iriam, porque também lá há um forte individualismo, uma busca pela vida individual, feita atrás de dinheiro, dos ricos, não é? De uma condição de vida melhor. Eu não sei se isso mudou lá, pode ser que sim, mas a repressão interna que tem para esse tipo de eventos é muito grande, exceto quando era a favor de quem os governava, o que não é o caso da Polícia do Estado de São Paulo, por exemplo, em relação ao Bolsonaro, que seria algo contra os interesses do próprio Dória, não é? Bom, de qualquer forma, os militares, isso que eu queria dizer, os militares, pela formação histórica que eles têm, de como foi construído todo o sistema militar e policial militar aqui no Brasil, é de fato uma classe difícil de trazer para os pensamentos da esquerda. Nós tivemos 64 aí, histórico, tudo bem que foram quase 7.000 militares que foram vitimados, mas a grande maioria eram legalistas. É uma coisa você falar do militar legalista, a outra você falar do militar progressista, socialista, mesmo comunista. E nesse último caso a quantidade é bem menor. Então, eu penso que nós deveríamos, se essa classe militar for de interesse, de fato, ao PT, ao movimento socialista nacional, de começarmos mesmo uma tentativa de aproximação, mas que será muito difícil, por conta da formação do oficialato e daquilo que é pregado internamente, né? Internamente. Se você consegue trazer um deles do seu lado, quando souberem que ele é progressista ou socialista, ele já começará a ser monitorado mais de perto até o momento que possam se livrar dele lá, porque a coerção também interna é muito grande e o sistema lá não é feito para que haja militar esquerdista. Tá bom? Era isso que eu queria dizer. Obrigado, companheiro. Carloto, está inscrita? Oi, gente. Então, eu tô com uma enxaqueca horrível. Eu falei que eu não ia intervir, mas eu quero só fazer uma observação rápida. Primeiro, eu acho que, na verdade, duas. Primeiro, que eu já comentei aí no chat, eu acho que é muito importante o partido criar espaços para debater essas questões essenciais dessa maneira franca e direta, né, como a gente está fazendo aqui. Eu participo de muitos espaços do partido, e às vezes eu acho que a gente fica tateando as questões e não vai para o essencial. Então, acho importante mesmo a gente fazer o relato desse debate, levar essas discussões para frente de alguma maneira, com a franqueza com que a gente está fazendo. O que me preocupa no diagnóstico geral do que a gente precisa fazer para impor para levar à frente um projeto que minimamente altere a condição de vida das pessoas, porque no fim das contas, mesmo que a gente tenha uma pauta rebaixada, se a gente não alterar substancialmente a condição de vida das pessoas, nem sei para que a gente está fazendo política, né? Enfim, porque não se trata de um projeto de poder vazio, se trata de um projeto de poder que tem o objetivo de transformar minimamente a forma como as pessoas vivem, no sentido, né, de melhorar essa forma de vida. Para nem dizer de enfrentar as questões estruturais, né, do racismo, do patriarcado no país e a opressão das classes trabalhadoras de maneira geral. Mas o que eu quero dizer é que existe uma leitura
que não é explicitada, né? Mas que a melhor maneira da gente pôr esse projeto para, né, mesmo que o programa mínimo para frente, é jogar parado. O que eu chamo de jogar parado? Dada a correlação de forças, vamos fazer as alianças que precisam ser feitas para a gente operar dentro dessa correlação de forças. Eu acho que essa leitura, embora ela pareça, ela é uma leitura pragmática que pode nos ajudar em alguns contextos, ela pode ser uma armadilha, porque enquanto nós estamos jogando parado, o lado de lá não está parado. Então, a correlação de forças só piora para o nosso lado. Né? Ou seja, a gente vai ter que eu não tenho nenhum problema em fazer alianças. Veja bem, né? Eu sou uma pessoa pragmática, mas eu acho que a gente não pode achar que só com alianças, né, vou aqui falar francamente, né, com acordos por cima, a gente vai conseguir minimamente avançar, porque não é que a gente está parado e o lado de lá está parado e quem fizer os melhores acordos leva. O lado de lá está mobilizando, está levando as pessoas para a rua. Então, a correlação de forças só piora para nós, certo? Embora, assim, acho fundamental o Lula ter ido para o Nordeste, fazer parte, eu não tenho problema com isso. Mas eu acho que, enquanto ele está fazendo o lado dele, nós também devemos estar fazendo o nosso, que é disputar essa correlação de forças na sociedade para que a gente possa minimamente implementar algum programa que faça sentido. Né? Sentido do ponto de vista da transformação da condição de vida das pessoas, né? Como o Vitor falou muito bem, da democratização social e política. Né? Então, eu acho que um excesso de pragmatismo ele pode nos levar a uma situação muito complicada, porque se hoje o partido militar, com a estratégia do Bolsonaro, está numa situação difícil, pode não ser assim daqui a 6 meses. Né? E eu acho que a gente tem que levar isso em consideração no que a gente for propor. E aí eu acho que o plano ele tem uma função essencial de não só, né, como é que a gente vai governar, mas como a gente vai mobilizar a sociedade na defesa do que esse plano contenha. Então, eu acho que isso também deve estar no nosso horizonte. Como defender um plano, né? Nossa, eu falei que eu ia falar pouco, já acabou meu tempo, mas, enfim, como construir um plano que também tem essa função mobilizadora da sociedade? Essa era a minha contribuição, para a gente não jogar parado, só apostando nos acordos por cima, porque isso, se for para ter acordo por cima, certamente não vai ser conosco, né? Eu queria só aproveitar para dizer que eu concordo integralmente com a Maria, viu? Porque, como eu só tinha 5 minutos, se eu der uma outra ênfase, pode parecer que eu estarei em desacordo, mas eu tenho uma concordância integral. Se você quiser, você pode se reinscrever, Vitor, que a gente não tem nenhum inscrito, mas se alguém quiser, está com dificuldade aí com o Zoom e tal, pode abrir o microfone e pedir a palavra também. Vou falar então, Clóvis. Eu tenho só uma contribuição rápida. Acho que eu me senti contemplado aí por todas as falas, embora tenha havido algumas discordâncias argumentativas mesmo, né, de o que pensam cada um e cada uma que falou, mas acho bacana porque a gente está num espaço que permite isso, né, que é o Partido dos Trabalhadores, essa diversidade ideológica que nos singulariza enquanto partido e que eu não vejo isso em outros partidos progressistas de forma tão ampla como no nosso. Então, acho que é muito bacana que a gente, no mesmo partido, tenha esse espaço para esse debate. E eu, particularmente, eu procurei fazer uma escuta bastante atenta ao que a Natália e o que o professor Vitor disseram aqui, porque, embora eu tenha procurado me atentar à conjuntura, no noticiário e tal, nas análises, eu tenho uma compreensão muito pequena mesmo em relação à influência dos militares, né? Claro, tá cheio de militar no governo, mas assim, do quão, como o professor Vitor falou, né? Do quão o Bolsonaro foi de fato criado pelos militares, né? Ele disse que isso tá dado para ele, né? E isso para mim não é tão claro, né? E aqui eu não estou refutando, assim, eu só estou ainda talvez processando, né? Essa leitura, né? E a minha fala não vai nem nesse sentido, né? De discutir ou de refutar, não.
Mas acho que uma questão que tem muito a ver com a nossa proposta aqui, enquanto mobilização, para a organização desse ciclo de debates, né, que é mobilizar a comunidade acadêmica da UFABC, que não é afiliada ao PT, que não é afiliada a nenhum partido, enfim, que não é organizada politicamente, para que a gente faça um levante popular, né, até as eleições de 2022, para que a gente garanta as eleições de 2022 e que garanta que os resultados da eleição sejam respeitados e que em 2023 todos os eleitos possam tomar posse, né? E eu acho que isso é um ponto muito sensível para essa grande parcela da população brasileira, não só da comunidade acadêmica da UFABC, que não é organizada em partido. Acho que esse é um ponto muito sensível, porque todo mundo está acostumado a votar, né? Embora a correlação de forças seja muito desfavorável, o golpe de 64 e a ditadura militar ficou muito para trás. E por mais que a gente esteja hoje numa crise democrática já de alguns anos, o sufrágio universal até esse momento ele ainda não foi tocado, né? Por essa correlação ou melhor, por essa conjuntura que tomou a correlação para si, né? Que puxou a corda para o seu lado. E eu tendo a crer que mesmo eleitores, né, mesmo a sociedade brasileira conservadora ou a sociedade liberal, enfim, todos que não são do nosso campo, eu acho que uma boa parte deles, com exceção dos conservadores mais extremistas, que estão ainda muito compondo a base bolsonarista, eu acho que mesmo esses que não estão no nosso campo, mas que também não estão tão do lado de lá, eu acho que querem votar e querem que as eleições sejam respeitadas. Então, eu acho que a gente tem essa briga para comprar até lá, né? Então, eu acho que o enfrentamento ao chamado Partido Militar também vem daí, né? De a gente expor essas contradições, né? E tentar desvendar, né? Em que medida que os militares estão dispostos a ser uma força legalista ou não, né? Para que, independentemente do que vier a acontecer daqui até as eleições, enfim, os próximos passos, o que é muito incerto, né? Para que a gente tenha força para garantir que tenha eleições, garantir que os eleitos sejam empossados, enfim. Acho que o que aconteceu na Bolívia em 2019 é muito exemplar para a gente, né? Porque houve um golpe, mas a mobilização popular garantiu que tivessem outras eleições. Claro que não foi o Evo eleito, mas foi alguém, até onde eu sei, que politicamente representava o mesmo projeto do Evo Morales, né? Então, que aconteça algo não exatamente igual, mas assim, que a sociedade brasileira tenha a mesma força, né? Para garantir que hajam eleições, que os eleitos sejam empossados, enfim. E se o Partido Militar é, de fato, o nosso principal adversário, que a gente consiga convencer a população brasileira de que o Partido Militar ele está disposto a ir contra esse ponto, que para mim é bastante sensível. Então, era essa a minha contribuição. Obrigado, André. Agora o Vitor Marchetti, depois Maria Júlia e Natália, que mandou a inscrição aqui para mim no chat. Não, beleza. Não, só dialogar um pouco mais com essa questão dos partidos militares. Acho que o André tem razão. É o seguinte, a gente precisa aprofundar esse diagnóstico de conjuntura. E aprofundar o diagnóstico de conjuntura é entender o Brasil de 2013 para cá, porque muita coisa se movimentou de lá para cá e a gente precisa um pouco atualizar o nosso drive analítico sobre quais foram os grupos e atores que se movimentaram a partir daí. Eu hoje, assim, a partir dos dados e leituras que eu tenho feito de estudiosos dos militares, né? Falei, a Natália, a gente fez um curso aí na pós-graduação em que um dos tópicos era lá a questão da guerra híbrida e tal, mas para além da guerra híbrida, eu tenho lido bastante tudo que tem saído aí sobre militares na política. Já lia e estudava bastante o Oliveiros Sá Ferreira, né? Que era um importante estudioso dos militares na política brasileira, mas o Oliveiros morreu dizendo que os militares já tinham aí saído da política definitivamente a partir da Constituição de 88. O Oliveiros já nos deixou há algum tempo e nos deixou achando que essa missão tinha sido cumprida, né? Desde a Guerra do Paraguai, em 1870, quando as Forças Armadas começam ali no pós-Guerra do Paraguai,
a se colocar como uma força política, e são responsáveis ali pela proclamação da República, e são responsáveis pelos principais, né, eventos políticos do país desde então, né, o Oliveira está dizendo, olha, 1988 está significando pela primeira vez, nesse pacto, né, que foi, né, a transição transada para a democracia, os militares se retiram pela primeira vez, né, da política brasileira. E aí ele tem um livro chamado Vida e Morte do Partido Fardado, né? Só que os vários estudiosos recentes estão dizendo assim, todo mundo se equivocou, os caras de fato não voltaram. Não é que eles não voltaram para a caserna, eles voltaram, mas aquele DNA da atividade política permaneceu, porque essa geração do Heleno, a geração do Etchegóin, né? Os caras ainda foram formados na lógica do partido militar, que começava a sair da política. E eles voltaram para a política com tudo por N razões. E essas razões, né, e de fato entender se essas razões que fizeram com que os militares voltarem para a ação política e entender qual é o papel que eles têm como atores políticos, me parece urgente. E a gente eu não tenho visto um debate se adensando no campo da esquerda. Eu diria, no PT tenho visto pouco sobre isso. Acho que algumas vezes a gente tem chamado conversa sobre isso, e o relato que a Natália traz, fala assim, ó, no momento é melhor não colocar nada. Se a opção é não colocar nada, porque a gente precisa aprofundar esse debate, aí eu fico mais tranquilo, quer dizer, não tão tranquilo, mas fico mais tranquilo. Se a opção é não vamos colocar nada, porque afinal de contas a gente vai fazer a negociação por cima com esses caras, porque no fundo eles só querem ali garantir os benefícios dele, aí eu me preocupo, né? Porque eu me preocupo, porque aí está faltando um diagnóstico político da coisa. Não é simplesmente lidar com uma garantia para general de 5 estrelas lá, tá, o seu benefício está garantido, a gente garante ali alguns cargos no Ministério da Defesa, vamos fazer uma transição aqui pactuada. Não é só isso, né? Tem um diagnóstico hoje que une a direita com as Forças Armadas para dizer o seguinte: a ditadura militar ela não cumpriu um papel que ela deveria ter cumprido, que é o papel da guerra cultural, né? Que é o papel das mudanças de valores, né? A guerra cultural. O Olavo de Carvalho, você pega as obras do Olavo de Carvalho, era disso que ele estava falando. Assim, os militares foram bundões, os militares não fizeram a guerra cultural, os militares deixaram a coisa correr solta, né? Não cumpriram, né, o papel de controlar as universidades. Ao contrário, os militares despejaram. A ciência política brasileira cresceu enormemente no período militar, né? Fundação Ford chegando, tudo bem, a gente pode até discutir qual era a agenda que estava lá de pesquisa e tudo mais, mas assim, constituiu centros, né, centros de pesquisa com alguma, com relativa autonomia. Óbvio, teve perseguição, silenciamento, tortura, tudo mais, mas o diagnóstico dessa direita é que os militares não fizeram a guerra cultural. E agora chegou a hora. Agora chegou a hora de fazer a guerra cultural que não foi feito, fazer o serviço que não foi feito, fazer o serviço de direito que não foi feito serviço na ditadura militar. Então, essa direita, e aí, José, eu acho que a sua fala é bem importante, assim, eu não estou concluindo, Clóvis. Não acho que o desafio seja voltar à ativa os tenentes, né? Para lembrar aí dos nossos movimentos, né, dentro das Forças Armadas. Mas eu acho que é como discutir com esse ator político que hoje tem condições, que tem uma massa de trabalhadores, né, os praças, que estão em condições de exploração, em condições econômicas, condições de trabalho extremamente ruins, né? Extremamente explorados, mal pagos, mal equipados, discutir como que você garante que essas corporações e esses grupos sejam, no mínimo, no limite, legalistas. Mas fazendo aí uma conversa por cima, porque, no fundo, assim, o fosso que existe dentro das forças, entre os praças e as elites que comandam as corporações e as Forças Armadas, é gigante. Tanto que nas Forças Armadas você tem hoje mais gente ocupando os postos de cima do que de baixo. A pirâmide é quase invertida. Assim. Não é invertida, ela não forma uma pirâmide, ela forma quase um retângulo em pé. Assim.
as estruturas são deformadas, de fato, porque aí você vai criando, né, essa lógica dos benefícios de cargos e castas, enfim. Eu acho a gente precisa urgentemente discutir os diagnósticos, o que nos trouxe de 2013 para cá, discutir o que foi 2016, discutir os militares a partir de 2014, discutir o papel. O Bolsonaro é um baixo clero e continua baixo clero. Bolsonaro é uma peça descartável nesse jogo. E a gente... veja, eu não acho que nosso problema é o bolsonarismo dentro das Forças Armadas. O bolsonarismo dentro das Forças Armadas é descartável. Os militares, os generais sabem disso. O Bolsonaro é só um fantoche ali, é só o boneco, o espantalho que está lá na frente, que age de acordo com os interesses deles. Eles sabem manipular muito bem, eles sabem lidar muito bem para ele dar uma declaração aqui. O Clóvis já está com cara feia para mim aqui, desculpa, Clóvis. Difícil é ficar de cara feia, essa carinha linda aqui. Maria Júlia. Bom, professor, se você quiser continuar, eu cedo parte do meu tempo, porque eu acho que eu não vou em nenhum lugar muito diferente, aliás, até com bastante mais superficialidade. Mas eu só queria complementar dizendo que eu tive um professor na USP que ele falava que só tem 2 instituições no Brasil que tem tempo para pensar um projeto nacional completo, é a Universidade e o Exército. Né? Então, eu acho que aqui a gente se coloca num papel de tempo e espaço, bem guardadas as devidas proporções, mas que os militares também têm. Então, eu acho que realmente a força vem nesse sentido de conseguir fazer uma proposição, e a proposição vem do diagnóstico, claramente. Mas eu acho que tem eu tenho uma visão um pouco diferente, pelo que eu tenho lido também, que realmente o Oliveiros, ele tinha aliás, o Oliveiros não, mas grande parte do diagnóstico pós-88 era de que a única herança da ditadura que a gente teve era a lei de anistia. Então, que a gente, como tinha feito a anistia incompleta, essa seria a nossa única herança maligna da ditadura. E eu ouvi um sociólogo falando uma coisa muito interessante. A única coisa que a única coisa que a gente tem da ditadura não é mais a ditadura, é toda a ditadura, né? Sobrou toda a ditadura, sobrou toda a institucionalidade, e ela está aí, ela sempre teve. O centro do Brasil sempre votou maleavelmente como um centro-direita, ele nunca foi um centro progressista, né? Eu acho que o que tinha era um certo pragmatismo, realmente, com relação a isso, mas até dos governos de esquerda. Mas o que eu queria colocar é que quando a gente fala nas questões e eu concordo muito com essa questão da questão cultural, né? Eu acho que o Schwartz, em Cultura e Política, lá em 68, ele fala isso, como não foi incompatível o cinema novo, o concretismo, durante a ditadura militar, e hoje o projeto é outro. Hoje o projeto não é o mesmo, e realmente o projeto e ele está investido tanto no sistema carcerário, ele está investido nas milícias, que são outro problema que não é o militarismo, né, clássico, que não é o exército, e ele está investido nas igrejas evangélicas e na forma de mobilização dessa subjetividade protestante que se tem no Brasil hoje, cristã protestante, né? E eu acho que quando a gente chega no diagnóstico que a gente vive uma crise, eu ouço muito isso, é uma crise democrática, uma crise política, uma crise financeira, mas eu acho que tem muita questão assim, essa crise ela vai gerar um horizonte de escolha, então a gente realmente ou vai ter que escolher entre o bolsonarismo em 2022 ou o lulismo, né? A gente vai ter que cair uma dessas duas coisas. E eu não necessariamente tenho esse entendimento de que uma crise vai gerar um bom diagnóstico, vai gerar algo melhor, ou a gente pode pôr um projeto mais pragmático nesse sentido. Porque eu acho que o que se provou é que as crises elas têm gerado cenários piores. A gente tem aprofundado as nossas condições sociais da forma mais radical possível, a gente tem piorado. O cenário a acumulação tem aumentado e a redistribuição tem diminuído, né? Então, o que eu queria colocar é que, ainda que eu compartilhe de tudo que foi falado, eu ainda acho que uma posição pragmatismo, principalmente com relação a, por exemplo, a questão financeira, do sistema financeiro, eu não compartilho que seria reapropriar esse sistema financeiro. Eu acho que a gente tem que falar de regulamentação, a gente tem que falar de outro tipo de regulamentação, mas eu acho que não dá para voltar nesse sentido. E também
eu acho que a gente tem que voltar a discutir realmente questões redistributivas num projeto, né? Questões de redistribuição profunda. E aí sim, eu acho que isso bate num pragmatismo que é mais socialmente e como o Gabriel colocou, seria mais aceito no debate público, né? Esse lado. É isso. Obrigada. Obrigado, Maria Júlia. Agora, Natália. Então, gente, eu acho que concordo com Maria que o debate está bem interessante, né? Como eu disse no início, é a minha primeira vez aqui no núcleo, então eu estou me ambientando, né? Eu queria comentar algumas coisas que foram faladas aqui, especialmente sobre esse tema do socialismo, né? Eu acho que esse é sempre um tema polêmico, né? Porque tem uma disputa ideológica ferrenha em torno desse assunto. A direita taxa quem anda de vermelho na rua de socialista, quanto mais quem é filiado a um partido de esquerda e defende transformações radicais, mesmo que não se auto-intitule ou não fale a palavra socialismo, né? E, concretamente, eles nos tratam como socialistas ultra-radicais, mesmo a maioria de nós, petistas, e na esquerda brasileira como um todo, não sendo, né? Aqui nós temos, com certeza, vários que são, outros que provavelmente não se identificam, né? Eu, particularmente, sou socialista e acho que esse debate precisa ser feito, especialmente nesse ambiente, né? Se tratando de, enfim, um núcleo petista dentro de uma universidade com o caráter que tem a UFABC, e com a contribuição que está se propondo a dar para o partido nos termos do debate programático. Eu acho que o debate sobre socialismo não é o debate sobre a palavra de ordem da campanha eleitoral, da campanha eleitoral de presidente do ano que vem, que Lula vai liderar, né? E, da mesma forma, o debate programático, o debate estratégico, ele não se reduz a uma discussão sobre plano de governo, né? Sobre o que é factível fazer aqui e agora. Eu acho que a discussão sobre plano de governo está contida no debate programático, né? Mas não é exclusivamente isso. É por isso que eu acho que não tem contradição entre defender o socialismo e defender que a gente tenha um plano de governo possível para governar o Brasil. Eu acho que o ponto é o seguinte: a gente vai defender o que é possível fazer ou a gente vai defender o que a gente acha que tem que ser feito para que as transformações que a gente defende sejam efetivamente implementadas, né? Defender o que é possível fazer vai alterar a correlação de forças em nosso favor, né? Aquela ideia do devagar se vai ao longe. Se vai ao longe mesmo ou se leva um golpe. Se você olhar para o que aconteceu em 2016, na minha opinião, por exemplo, o golpe tinha uma visão, né, que prevaleceu no partido, nos nossos governos, de que devagar se ia ao longe. Que a gente eleger Lula, depois Dilma, depois Lula de novo, íamos ter tempo de fazer uma sucessão, íamos implementando políticas públicas ali aos poucos, e isso iria fazer, né, as grandes transformações que a gente defende para o Brasil. Faltou combinar com o lado de lá, né? E olhe que não foi falta de conversa, nem de acordos, nem de alianças eleitorais, isso teve muito, né? Mas mesmo assim, né, por situações estruturantes, né, por conta da questão econômica, a crise de 2008, a situação mundial que se alterou, a situação do capitalismo mundial que se alterou, e isso teve reflexos no Brasil, chegou num ponto que houve uma decisão do lado de lá de que o PT no governo não seria mais tolerado, né? Então, eu acho que a gente fez muito boas políticas públicas, né, no período que a gente governou, e se a gente olhar para hoje, o que é que resta disso? Quase nada resta. Tudo está sendo desmontado, e com uma facilidade que eu acho impressionante. Acho que mesmo quem achava que dava para ter feito mais antes,
não conseguiu imaginar a facilidade que em 5 anos, faz 5 anos do golpe, né, daqui a alguns dias, dia 31 de agosto, do julgamento definitivo lá do impeachment, que ia se desmontar a grande maioria das nossas políticas públicas que foram implementadas nos nossos governos com uma facilidade assim, brutal. Né? Então, eu não vejo razão, sinceramente, para a gente achar que a gente vai voltar ao governo em 2023 como se nada tivesse acontecido, né? Nem para a gente achar que com o mesmo programa ou com um programa mais, digamos assim, defendendo coisas menos transformadoras do que o que a gente fez até agora, vamos chegar lá, né? Vai dar tudo certo, né? Tudo que eles fizeram nos últimos 5 anos, de 2016 para cá, vão deixar a gente governar de novo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Eu realmente acho que isso não vai acontecer, né? Eu acho que existe uma razão de fundo, né? Não foi um acaso ali o impeachment. Claro que não foi Bolsonaro que deu o impeachment, né? Existe uma direita profunda no Brasil, para a qual, inclusive, Bolsonaro foi um acidente de percurso, digamos assim, mas essa direita vai fazer de tudo, inclusive apoiar Bolsonaro, se for preciso, para manter os seus lucros, né? Porque, basicamente, é disso que se trata. E aí eu acho que cabe a gente fazer muita coisa diante disso. Vou concluir. Cabe a discussão sobre o trabalho de base, sobre a luta social, sobre a mobilização, sobre a disputa das eleições, a disputa geral de ideias na sociedade. Mais uma delas, que eu acho que é que a gente está se dispondo a fazer aqui através dessa atividade, é aprofundar o debate sobre qual é o programa necessário para enfrentar essa situação. O programa não só de governo, mas também o programa partidário, né? O programa estratégico que a gente defende para uma transformação real do Brasil. E essa questão do programa não é um debate em tese, né? É um debate sobre a vida concreta das pessoas, que está uma merda, está uma droga, está um desastre. As coisas que a direita faz contra o povo são ultra radicais, né? Então, eu realmente acho que no debate do programa, né, as medidas concretas que a gente precisa desenvolver, espremer, ser criativo para poder ver como implementar, precisam levar em conta que elas não vão ser baixo perfil, né? Vai ter que ter muita radicalidade, eu acho, para poder transformar a atual situação da vida do povo brasileiro. É isso. Obrigado, Natália. Vitor Marques levantou a mão agora, rapidinho. Acabei de levantar, mas se alguém quiser falar antes de mim... Não tinha ninguém inscrito, mas fica à vontade. Então tá bom, realmente eu estou achando muito animado, né, e conectado com o espírito do nosso tempo, com os nossos desafios, as nossas tarefas mesmo aqui, esse debate. Né? De novo, como é um debate entre camaradas, está num grau de franqueza que torna muito mais produtivo. Né? Para deixar muito clara a minha posição, eu sou um socialista convicto, fui a minha vida toda e acho que é absolutamente crucial que o Partido dos Trabalhadores seja um partido socialista. Né? Aliás, eu participo, sou editor de uma publicação que se chama A Jacobin Brasil. Todo dia a gente está falando de socialismo. Basicamente, a nossa missão de vida é quebrar o tabu em torno da palavra, tornar a palavra assim, uma coisa que está circulando, tranquilo e tal. Inclusive, publicamos recentemente uma entrevista que essa eu recomendo que vocês leiam, da Natália Bonavides, que é uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores, da mesma tendência da Natália Sena, né, da mesma organização, do Walter Pomar também, onde ela justamente fala também sobre socialismo. Fazemos uma pergunta dela: o que é o socialismo para você? Como é que é o socialismo no nosso tempo político? Eu acho que isso é uma coisa absolutamente crucial. Agora, realmente, e acho que nisso eu e a Natália Sena estamos em convergência também, porque eu não acho que é adequado que o Lula faça uma agitação em torno de um programa socialista imediato. Eu acho que nós já estamos perto o suficiente de uma eleição para que a nossa agitação seja, sobretudo, em torno de um programa eleitoral, que precisa ser um programa que tem adesão e tração nas massas populares. Precisa ser, sobretudo, um programa eleitoral que dialogue com os desejos, com os sentimentos
que são ou tendem a ser majoritários, tá certo? Que já estão estabelecidos na sociedade. E eu acho que a gente tem um conjunto. Isso não significa um programa recuado, porque eu até acho que não é possível, nas condições históricas que nós estamos hoje, fazer um programa tão recuado como nós tínhamos em 2002, que eu acho um programa recuadíssimo. Nós não estamos em condição e necessidade de fazer algo mais avançado. No entanto, me parece que nós precisamos manter um canal de contato e de negociação com setores outros ideológicos e, em termos de distribuição de classe, diferentes. Porque se a gente quer governar, a gente não vai ter que... Como é que a gente governa sem uma conversa com os setores proprietários do Brasil? Que tipo de setores proprietários a gente pode conversar e dizer, ó, nós temos essa aqui, é o nosso programa imediato, tá certo? Vocês topam e tal. Me parece, por exemplo, não tem uma parte da nossa burguesia que está interessado num programa, num programa industrial ecológico, de refazer, digamos assim, isso é o que eu gostaria de falar na próxima semana, né? De refazer a nossa base produtiva a partir de uma reconversão ecológica. Deve ter algum setor, a gente tem que conversar com eles, a gente tem que seduzi-los também, tá certo? E não há setores democráticos nas Forças Armadas, deve ter alguns, tá? E nós temos que conversar com esses setores e dizer, ó, é isso que nós estamos pensando para o Brasil agora queremos estabelecer algum tipo de acordo, tá? Nem sempre esses acordos vão poder ser públicos, ao meu ver, tá? Então, às vezes, eles vão ter que ser por cima mesmo, tá certo? Mas eu acho que nós podemos desencadear, nesse ano que vem pela frente, um processo de redemocratização brasileira. Que aí eu concordo com a Maria, não pode ser feito a frio, é impossível ser feito a frio. A única maneira de fazer uma redemocratização que o Brasil precisa depois do Bolsonaro é por meio de mobilização popular, é por meio de luta social, tá? Mas me parece que digamos assim, a arte da política aí vai ser como nós promovemos um processo de mobilização popular que desencadeie um processo de redemocratização e mantenha algum nível de diálogo e de composição com setores que não são os nossos, tá certo? Setores que têm interesse, que possam ser convencidos, né, à preservação da democracia no Brasil, tá certo? E acho que isso é fundamental também. Acho que, eu diria assim, se nós adotarmos uma retórica esquerdista, tá? Eu acho que nós tendemos a perder eleitoralmente, tá certo? Isso não significa que nós não temos que adotar uma mentalidade estratégica. Quais são os tipos de reformas hoje que aumentam a nossa capacidade de luta social? E isso me parece ser o fundamental. Que tipo de reforma nos faz acumular força e acumular poder na sociedade para continuar um processo de democratização radical e profundo? Obrigado, Victor. Não tem ninguém inscrito, e pela nossa programação aqui, a gente encerra o debate às 19 horas. Então, a gente tem tempo aí para mais 2 falas, talvez 3. E depois ainda queria um tempinho para a gente repassar o que vai ser o restante aí que a gente imaginou. Tem uma pequena programação dos próximos encontros. Alguém quer contribuir, quer falar? Posso levantar só uma questão muito rápida? Assim, eu concordo muito com todas as falas, sem dúvida nenhuma a gente tem que ter determinados cuidados, não é? Eu me recordo que na época daquele antigo Orkut, né? Orkut, que era uma rede social, né, que antecedeu ao Face, que já se atacavam muito a figura do PT, do presidente Lula, e linkava ele sempre a palavra comunista e socialista, sempre. Então, está vendo lá, fulano de tal, tinha havido alguma ocorrência de denúncia de corrupção, aos corruptos petistas, comunistas, era sempre ligado PT ao comunismo, socialismo, queriam matar 2, 3 coelhos com uma cajadada só, essa é a verdade, não é? E já notava isso aí. Aí eu fico pensando o seguinte, que dentro desse contexto de uma luta cultural, uma guerra cultural,
como foi bem colocado ali, a gente lembrando muito bem de Olavo de Carvalho, inclusive, a questão que eu coloco, só uma questão para refletir, será que se evitar tanto assim ter uma posição esquerdista ou francamente socialista, não é admitir que essa guerra cultural já tem um vencedor? Não é admitir que fora do pensamento socialista ou fora do pensamento de direita, um pensamento conservador, não existe algo bom? Né? O temor da gente talvez ter ônus políticos, eleitorais, muitas vezes, não seria, por outro lado, algo contra nós mesmos, não é? Algo difícil depois até de consertar no caminho? É só uma questão para reflexão, né? Eu particularmente, eu não tenho nem posição acerca disso corretamente. Teria que pensar bem mais, refletir bem mais. Mas ver se algum dos companheiros ou companheiras tem algo a dizer sobre isso. Obrigado, José. Mais alguém gostaria de a palavra? Bom, se ninguém... Não, só Clóvis, só para dizer para o José que ele trouxe uma provocação para todo mundo, e eu acho que fica como provocação mesmo para a gente pensar, porque, de fato, o que eu quis me expressar é que talvez, assim, diferente de outros momentos históricos, mesmo pensando em 64 e no processo de redemocratização, me parece que a gente está vendo uma estratégia de ação política organizada da direita brasileira como a gente não via até então. Quer dizer, a direita política brasileira sempre se organizou dentro do Estado, né, obviamente, sempre se organizou dentro dos estamentos estatais, só como ator de mobilização política de massa e de mobilização popular, né, com o tamanho e a dimensão que nós temos hoje, eu pelo menos, assim, me corrijam se eu estiver errado, mas eu pelo menos não tenho registro desse fenômeno na história política brasileira. A gente teve fenômenos de organização de grupos de direita, mas que acho que nunca ganharam a dimensão, né, que esses grupos atuais ganharam. E aí você está dizendo, quando a gente admite que talvez não possa utilizar determinados termos, porque a guerra cultural nos coloca, era disso que eu estou falando, quer dizer, eles já estão em campo e já interditaram certas ações, né? A questão é como lidar com isso. E eu acho que a gente precisa avançar nesse diagnóstico. Me parece que já existe hoje no país, né, uma mobilização política popular de direita. Consolidado, porque não é lidar com aquela velha história de que o eleitor brasileiro é mais conservador, né? O eleitor brasileiro... Não é isso. Eu estou dizendo assim, de grupo organizado, com agenda, politicamente organizado, né? Com pauta, com estratégia, com visão de longo prazo. Isso é novidade e já interditou o debate, né? E já interditou algum debate, nos colocando numa posição de ter que escolher palavras, porque nós estamos enfiados numa polarização que nós não polarizamos. Eu sempre, quando eu ouço algum político, né, geralmente um político de centro, né, você pega o Rodrigo Pacheco dando entrevista, não, essa polarização faz muito mal para o país, tal, que é o que está na boca do cotidiano do cidadão. Mas que polarização diabo é isso? O Lula tá lá no Nordeste, mostrando a coxa, nadando, tal, fazendo, né, conversa com Eunício, fazendo conversa, conversando com as lideranças políticas. Que diabo de polarização é essa? Os caras estão discutindo tanque na rua, então não tem polarização, né? O Lula vai visitar o MST, aí tira foto de comida, né? O MST produzindo, o MST abrindo capital para captar dinheiro na Bolsa de Valores. Que diabo de polarização é essa, gente? E a gente está lá discutindo, enfiado na camisa de força da polarização que eles conseguiram construir. Então, assim, só para dizer, a gente já perdeu. Desse ponto de vista, a gente perdeu, e a gente precisa fazer um diagnóstico de quem perdeu e não de quem ganhou. É porque também, às vezes, eu fico muito preocupado com essa perspectiva de que 2022 levamos e está tudo certo, né? Agora é só esperar assistir a derrocada do bolsonarismo, né? Porque já está tudo ganho.
né? Repito, Bolsonaro não é nosso problema. Em 2022, Bolsonaro não será nosso problema. Nosso problema passa pelo papel que o Partido Militar tem de organização central dessa direita que se organiza com diferentes frentes e tudo mais, mas que a sua alma é a do Partido Militar. Então, enfim, só para... Eu talvez tenha deixado algumas questões muito otimistas, eu queria só terminar sendo mais pessimista. Desculpa. Clóvis, só um comentário, que essa fala do professor Vitor me provocou também pela pergunta que José deixou. Eu acho que, por mais que a gente não diga certas coisas, o lado de lá nos coloca numa posição de oposição ferrenha, entendeu? Então, é isso que faz, né, a esquerda inteira ser colocada como comunista, como socialista, como ultra-radical, como bolchevique, como defensor da mamadeira de piroca, das coisas mais absurdas. Então, assim, é uma polarização que, bom, eles estão de um lado, a gente está do outro, né? Então, queiramos ou não, certas coisas, em alguns casos, não importa o que a gente diga ou não diga sobre nós mesmos, não vai ter jeito. São lados opostos mesmo. E, inclusive, do ponto de vista eleitoral, estamos polarizando desde 89, né? Se for analisar bem, o PT está no segundo turno da eleição, ganhando ou perdendo, desde 89 no Brasil. Então, é uma coisa enraizada, né? Essa oposição entre, de um lado, a direita, seja o bolsonarismo, seja essa direita pré-bolsonarista mais limpinha, digamos assim, e nós, né? E a esquerda é a gente. Por mais que a gente se modere, que diga que a gente não é certas coisas, o lado de lá coloca a gente como um oponente principal a ser destruído, né? Esse é o grande dilema. Eu acho que a gente tem que colocar eles como também nossos oponentes a serem destruídos, devastados e... Enfim, é isso. Posso fazer um comentáriozinho bem rápido sobre isso? Claro, Enfim, à vontade. eu acho que a gente precisava discutir uma hipótese a partir disso que Vitor e Natália falaram, que tem a ver com a polarização, na verdade, me parece ser uma coisa do algoritmo das redes sociais, assim, que é manipulado exatamente para gerar essa sensação, essa percepção dos outros, assim. E a gente, às vezes, não precisa lidar com isso, como quer dizer, não é uma polarização entre partidos, entre ideias, entre programas, né? Faz muito tempo que não é isso. E hoje, quer dizer, as redes sociais como instituição de confiança mesmo da população, é um negócio muito forte que está aí moldando essa visão da polarização, que eu acho que a gente precisava aprofundar, inclusive saber se a gente tem alguma chance dentro desse, né, de fazer esse enfrentamento por dentro delas, né, porque eu acho que tem uma aposta muito grande de uso das redes sociais, até a aposta da campanha do Lula, né, da imagem aí, né, dele malhando, não sei o quê, de que isso vai funcionar, e, enfim, eu não tenho clareza sobre isso. Um outro ponto que eu queria deixar para a gente conversar em algum outro momento, a partir da fala do Vitor aí também, dos dois, Vitor Marx e da Natália também, vocês falaram um pouco, né, essa coisa da utopia, do horizonte, da gente pensar o que quer como partido, e a coisa do programa eleitoral, e acho que a gente tem uma situação de emergência muito forte, né? O Vitor Marx falou dessa conexão, né, com a pauta dos trabalhadores atuais, e eu acho que a gente falou pouco, né? Assim, a gente precisava pensar melhor que, assim, não tem governo, próximo governo, seja quem for, pega um país numa situação de emergência, assim, né, de calamidade, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista de ações na área da saúde, na área econômica, na área social. A chance de qualquer pessoa, por mais progressista que seja, em 4 anos, fazer alguma coisa que não seja, né, apagar um incêndio, é muito pequena. Então, também trabalhar um pouco com essa, digamos, como é que a gente faz para politicamente convencer, quando, na verdade, o que dá para fazer é muito pouco. É um pouco esse acho que é um dilema aí da próxima eleição. Enfim, só estou soltando ideias aqui para a gente conversar em algum momento. Eu estou enchendo o saco, mas eu queria também responder a provocação rapidinho do José, né? Porque eu acho que aí eu diria que tem
tem a resposta para isso são escalas diferentes e que envolvem, de certa maneira, até uma divisão de trabalho também. Tá? Numa escala mais longa, nós temos que travar a luta cultural e nós temos que mover o centro de gravidade do senso comum para a esquerda. É isso que eu acho que nós temos que fazer. Né? No momento, eu acho que nós temos que vencer as eleições, eu acho que nós temos que derrotar o Bolsonaro, acho que a gente tem que garantir que o Lula seja candidato e possa assumir. Para mim, isso daí é uma tarefa civilizacional, né? O que vai ser da gente do Brasil se nós não formos bem-sucedidos nessa tarefa imediata, né? E aí também tem um elemento de divisão do trabalho, né? Porque eu acho que eu vou estar lá agitando a minha bandeira vermelha, vou estar falando de socialismo o tempo todo, vou estar usando a minha camiseta do Marx, e eu faço isso mesmo, tá? E nós da Diácono vamos estar fazendo isso mesmo. Mas o Lula, eu quero que o Lula esteja lá encontrando a Eunice, eu quero que ele faça um jantar com o Tasso, eu acho que é isso que o Lula tem que fazer mesmo, entendeu? E daí nós temos que escolher muito estrategicamente quais são as nossas batalhas, né? Porque eu tenho dúvida, por exemplo, a nossa batalha é a estatização do sistema financeiro. Eu até acho que a banca precisa ser socializada num horizonte mais longo, tá certo? Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que nós não podemos abrir mão é acabar com o teto dos gastos, porque nós precisamos iniciar um projeto de investimento público em infraestrutura para diminuir o desemprego e resolver alguns problemas imediatos sociais da classe trabalhadora no Brasil. Então, isso, para mim, é fundamental. Quebrar o teto do gasto para fazer um projeto massivo de investimento público que possa empregar um bocado de gente e resolver certas questões sociais do momento, né? Tem outras demandas que eu acho que estão no horizonte, mas que elas vão ser o resultado da nossa capacidade de acumular força, né? Então, eu tenderia a tratar em escalas temporais diferentes. Isso daí também, né? Obrigado, Vitor. Eu acho que a gente não passou muito do tempo aqui, o que é muito bom, né? Mas eu acho que a gente pode já caminhar para encerrar. Nós não temos jantar com isso, mas a gente precisa aí também, acho que todo mundo tem outros compromissos aí nesse sábado. Só repassando, né? A gente falou no início que esse é, evidentemente, o primeiro encontro e que outros virão. Como é que a gente pensou e formulou essa primeira programação? Nós fizemos algumas reuniões, salvo engano 3, do núcleo, convidamos, com a dificuldade toda que a gente tem de mobilização, né? E formamos uma pequena comissão para cuidar desse ciclo de debates, né? E aí a gente fez uma programação de acordo com as possibilidades que nós, que estávamos na comissão organizativa, temos de organizar eventos ou debates sobre temas específicos. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque certamente na programação que eu vou falar aqui está faltando coisa, né? Mas nós fizemos aquilo que as nossas pernas naquele momento eram possíveis de pensar, né? De que caminho a gente ia trilhar. Então, eu acho que é importante reforçar que é uma proposta, que esse ciclo quinzenal é uma proposta, a gente pode ter mais encontros, desde que a gente tenha condições de mobilizar e de participar, etc. e tal. E a gente pode alterar essa programação e essas temáticas que a gente está conversando. Por exemplo, acho que hoje esse encontro inicial foi muito importante para a gente ver que algumas coisas estão faltando de fato aqui, que a gente tem condições de debater com os petistas da UFABC, que têm condições de tocar esse debate. Então, hoje, 28 de agosto, foi a abertura. O nosso próximo encontro está datado para o dia 11 de setembro, para tratar sobre educação superior em ciência e tecnologia. É também uma data emblemática para nós, que temos vínculo com a UFABC, né? Então, é importante também tratar de educação nesse dia, e quem está como responsável para organizar é a professora Maria Carlotto. Depois, dia 25 de setembro, a gente propôs emergências climáticas e desafios ambientais, com a organização do professor Vitor Marques. No dia 9 de outubro, e aí tem alguns problemas nessas datas, porque tem um monte de feriado, tem um monte de coisa aí no meio, mas a gente tentou ainda, em alguma medida, contemplar tudo isso. No dia 9 de outubro,
questão urbana e territórios, e eu estou como responsável aí, mas a gente vai fazer isso coletivamente. Dia 23 de outubro, Política para as Mulheres, professora Anastásia responsável. No dia 6 de novembro, está previsto um debate sobre saúde, com a Maria Júlia como responsável. E no dia 20 de novembro, aí eu não sei se a professora Maria Carlotto já fez o convite, mas a gente queria debater igualdade racial e gostaríamos que o professor Acácio organizasse esse evento com a gente. Enfim, aí a gente fecharia o ciclo... Não fiz, gente. Já Tudo bem. podemos fazer agora. Estamos fazendo agora já. Convite aceito já. Maravilha. E aí, por que a gente encerrou isso no final de novembro? Porque dezembro é um mês complicado, final de quadrimestre, a gente tem dificuldade de mobilizar e tal, e a gente pensou em sistematizar tudo isso e entregar para o presidente Lula. Há uma possibilidade, inclusive, de uma agenda, que a gente possa fazer isso vinculado também ao FBC, mas, enfim, isso a gente vai debatendo nas reuniões aí futuras. Mas essa é a previsão aí de programação e de calendário. O que eu queria sugerir, acho que não precisa ser agora, mas durante essa semana, que quem tiver a possibilidade, olha, eu gostaria de organizar um debate sobre esse tema, acho que faltou, acho que é importante a gente contemplar, e da gente pensar e fazer um próximo encontro aí e adequar esse calendário e essas temáticas de acordo com as nossas possibilidades. Não sei se todos e todas concordam, mas acho que é importante abrir esse espaço para a gente... E dar um tempinho também para a gente pensar, olha, falta isso, por exemplo, a questão dos militares não estava nessa agenda aqui, mas talvez valha um debate só sobre isso, questão das redes, internet e tudo mais. Então, para a gente refletir aí nos próximos dias. Tudo bem? Então, acho que é isso. Se ninguém quiser complementar, acho que está encerrado aí nosso primeiro debate. Eu vou suspender a gravação e aí a gente pode fazer outros comentários, se quiser.